Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês uma receita de bolo de fubá com recheio de doce de goiaba. Ou vocês podem também fazer com goiabada, mas quem não tiver goiabada pode estar utilizando, né, esse doce que vem em potinho. E eu vou estar utilizando de goiaba, tá bom? Para essa receita, a gente vai estar utilizando, vocês podem estar fazendo no liquidificador ou na batedeira, mas eu vou estar batendo na mão, tá? Eu vou estar utilizando 3 ovos, 200 ml de leite, uma xícara de açúcar, dessas xícaras, né, de café normal. E a princípio a gente vai estar colocando 2 xícaras de fubá fino. Se eu achar que foi pouca as 2 xícaras, eu acrescento mais uma, tá bom? Aí eu vou falar para vocês e eu vou deixar os ingredientes corretamente na descrição do vídeo. A gente também vai utilizar 2 colheres de sopa de margarina ou manteiga e fermento em pó, né, para bolo que vocês têm aí na casa de vocês. Então, para começar a receita do bolo, a gente vai estar colocando aqui o açúcar. Essa aqui é a xícara, tá, gente? Eu não sei quanto que ela mede, eu acho que uns 200 ml, acredito eu que seja 200 ml. Vamos colocar as 2 colheres de sopa de margarina ou manteiga. Duas colheres bem cheias, tá? Vamos também agora bater um pouco esse açúcar aqui com a margarina. Para dar uma... Vou estar utilizando uma colher aqui que eu acho que facilita o meu trabalho, porque eu não estou fazendo com a batedeira. Só para dar uma misturada aqui nesse açúcar, né, com a margarina. E logo em seguida a gente vem acrescentando os ovos, tá bom? Bom, pessoal, é o seguinte, vocês também podem estar derretendo essa margarina se vocês acharem mais fácil para estar misturando. Eu vou estar acrescentando os 3 ovos, né, nessa mistura aqui de margarina e açúcar. E não tem problema se ficar algum pedacinho de margarina, porque vocês sabem que ela vai derreter, né? Então não tem problema nenhum de ficar umas bolinhas de margarina se ela não tiver amolecida ou derretida, não tem problema, porque ela vai agregar no forno também de qualquer maneira. É importante você bater bem essa mistura aqui com os 3 ingredientes: o açúcar, a margarina e os ovos. Então a gente vai bater bem e eu já volto com o prosseguimento da receita. Bom, pessoal, aqui eu bati bem, ó, os ovos, ó, deu uma clareada. Agora a gente acrescenta os 200 ml de leite. Aqui eu tô usando um copinho de medida porque fica mais fácil saber a quantidade do leite, tá, gente? A gente mistura aqui o leite. Lembrando, tá, pessoal, que vocês não precisam estar fazendo com um doce de goiaba. Podem estar utilizando a goiabada, né, que tem muita gente que compra goiabada, pode estar utilizando. Como eu não tenho, vou estar utilizando o doce da goiaba. E vocês podem estar fazendo com outro sabor de doce também, da preferência de vocês. Aqui eu vou acrescentar a primeira xícara de fubá. Como eu falei para vocês, tô com 2 xícaras aqui de fubá fino, tá? Se ficar muito líquida a massa, eu acrescento mais uma xícara. Por isso que eu tô mostrando para vocês aqui no momento como que tá ficando a mistura, para vocês terem noção da consistência da massa, tá? Aqui eu vou acrescentar a segunda. Também não precisa ser uma massa muito dura, muito seca. Aqui eu já dei uma engrossada, né? Porque o fubá ele é fino, então ele ganha uma consistência também parecida com a farinha de trigo. Então não ficou uma massa muito líquida não, tá? Ó.
Só misturar bem, né, para agregar bem os ingredientes. Um bolo bem fácil de fazer. Para o café da tarde fica uma delícia. Agora a gente vai estar acrescentando aqui, eu já cheguei na textura da massa que eu quero, tá? Se vocês quiserem mais consistente, acho que meia xícara a mais de fubá já fica bom, mas vai depender também da marca do fubá que vocês estiverem utilizando. Acho que pode dar uma diferenciada, tá? Não estou fazendo propaganda aqui, mas o fubá que eu estou utilizando é esse aqui. E aqui está escrito que ele é feito em moinho de pedra, tá? Aí vocês deem uma olhada aí, tem que ser o fubá fino. De qualquer forma, tem que ser o fubá fino para fazer esse bolo. Aqui eu misturei os ingredientes, faltou, né? O fermento em pó, que eu vou estar utilizando uma colher de sopa, né, de fermento para bolo. Então aqui eu vou estar medindo na tampinha. Lembrando que eu vou deixar os ingredientes na descrição do vídeo, tá bom, pessoal? Mas é importante que vocês assistam o vídeo justamente para vocês saberem dessas dicas que eu tô dando enquanto eu faço o bolo, tá? Porque cada fubá, cada marca de fubá pode dar uma consistência diferente na massa. E também a influência do tamanho dos ovos na receita. Então, vocês tomem cuidado, vocês observem sempre uma receita, uma massa de um bolo, sempre pela consistência da massa, que aí não tem erro, tá? Ó, aqui a gente já misturou todos os ingredientes do bolo. E como que a gente vai estar colocando esse bolo aqui na forma? Eu já untei uma forma aqui, a minha de silicone, mas vocês podem estar utilizando qualquer tipo de forma. Eu só passei margarina. E agora a gente vai estar colocando a massa, a metade da massa aqui na forma, e depois a gente vai colocar o doce ou a goiabada no meio, né? E depois o restante da massa em cima. Bom, pessoal, aqui eu vou acrescentar, como eu falei para vocês, a metade da massa na minha forma. Vou estar ajeitando aqui a massa na minha forma, tá? Vocês não coloquem muito, porque vai o recheio, vai o doce aqui no meio, ou a goiabada. Agora eu vou dar outra dica para vocês, que faz toda a diferença na receita desse bolo. Se vocês utilizarem tanto o doce quanto goiabada, o interessante é que você quer que ela fique no meio da massa recheando, certo? Você não quer que ela desça lá para o fundo do bolo. Então, uma dica é vocês estarem passando o doce ou a goiabada, né? Se você cortar o pedacinho da goiabada, você passa essa goiabada na farinha de trigo ou no amido de milho, antes de colocar dentro da massa do bolo. Assim, ela fica no meio do bolo, ela não vai estar afundando. Se ela afundar, vai ser bem pouca coisa, bem diferente, tá? Se você não coloca, ela desce mais. Então, a dica é vocês estarem fazendo dessa forma. Passem, né, na farinha de trigo ou no amido de milho antes de colocar aqui no meio do nosso bolo. Então, para isso, eu vou estar pegando agora um pouco de farinha de trigo para fazer esse processo. Ó, pessoal, aqui eu vou mostrar para vocês como eu tô fazendo. Com uma colherzinha pequena, eu pego um pouco do doce. Daí eu coloquei um prato aqui, ó, com outra colherzinha pequena, a gente vai estar envolvendo esse doce com a farinha de trigo para ficar bem, ó, sequinho em volta dele e não acontecer aquilo que eu falei para vocês dele afundar, tá bom? Eu vou estar fazendo isso com todos os pedacinhos do doce de goiaba que eu vou estar utilizando. Se vocês forem usar a goiabada, façam o mesmo processo. Peguem os pedaços da goiabada, envolvam na farinha de trigo para colocar no meio do bolo, certo? Eu vou fazer isso aqui e já volto para mostrar para vocês como ficou ali no meio do bolo.
Aqui, pessoal, já coloquei, né, os pedaços do doce aqui, eu botei pouco, tá? Não vou botar muito. E agora eu vou vir, né, com o restante da massa aqui em cima, né, dessa primeira camada aqui, para tá cobrindo, né, esses doces que eu coloquei aqui, que a ideia é que ele fique igual um recheio, né, no nosso bolo de fubá. Então é simples, é só você tá fazendo aquele processo ali que eu falei, tá? Passa na farinha de trigo para não afundar muito assim na massa do bolo, principalmente, né, se você fizer com goiabada dá certinho, porque a goiabada é mais pesada, né, e aí você quer que ela fique no meio do bolo, você não quer que ela fique no fundo da massa. Eu vou estar terminando aqui de colocar na minha forma. O meu forno já está pré-aquecido a 180 graus e vocês vão estar colocando aí no forno de vocês para assar. O tempo varia muito de forno para forno, então não vou dar um tempo exato para vocês, né? Acho que cada um conhece o seu forno aí. Mas eu vou estar colocando o meu a 200 graus, né? Depois eu vou aumentar para 200 graus e vou deixar o bolo assando mais ou menos 40, 45 minutos ou até espetar um palito e ele sair sequinho. Então, eu vou terminar aqui, colocar para assar e eu já volto para mostrar para vocês como ficou esse bolo de fubá recheado com doce de goiaba, certo? Bom, pessoal, o meu bolo tá aqui pronto, tá? Eu acabei de tirar ele do forno. Ele ficou 40 minutos assando a 200 graus. Eu usei uma forma de pizza aqui no fundo, porque tá muito quente e ela é molinha. Então, ela assou em cima dessa forma de pizza para não ficar muito assim forte, né? Por ser uma forma de silicone, eu prefiro assar sempre com uma forma de pizza embaixo. Eu vou deixar esfriar e depois eu volto para desenformar o bolo, né? E cortar para mostrar para vocês o resultado, certo? Bom, pessoal, agora eu vou desenformar o bolo, né? Para mostrar para vocês como que ficou o nosso bolo de fubá. Ó, ele ainda tá quente, tá saindo fumaça, mas desenformou bem, né? Não fica um bolo muito grande, muito alto, como vocês podem ver, mas deve ter ficado delicioso. Eu vou cortar para mostrar para vocês. Claro que eu não vou comer agora, né? Porque ainda tá quente, mas eu vou cortar para mostrar para vocês como que fica esse bolo de fubá com esse doce aqui. Tô colocando um pedacinho aqui para mostrar para vocês, né, de como que ele ficou. Ó, quebrou um pouco porque tá quente, mas o recheio, ó, tá aqui para mostrar para vocês o recheio dentro, ó, doce de goiaba. Se vocês colocarem a goiabada também fica bom, né? Vocês só esperem para esfriar bem para tá cortando, para ele não se desmanchar assim, tá certo? Mas a aparência deles, ó, ficou bonito, ele vai ficar bem firmezinho. Quando ele esfriar, vocês vão poder cortar sem problema nenhum, que ele não vai estar se partindo assim. É porque ele ainda tá quente, eu fiquei com pressa aqui para terminar de gravar para mostrar para vocês. E eu cortei ele quente, ó. Como vocês podem ver, o recheio permanece no meio certinho, ó. Tá todo doce aqui no meio, né? E ó, a massa tá bem bonita, a massa desse bolo aqui de fubá. Então, eu só não vou comer agora porque ele tá bem quente, como eu falei para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, né, dessa dica de hoje, né? Eu vou estar deixando os ingredientes na descrição do vídeo, vocês não precisam se preocupar. Vou estar deixando tudo lá na descrição. E eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Façam aí na casa de vocês, depois comentem aí embaixo do vídeo como que ficou o bolo de vocês, certo? Você que ainda não é inscrito no canal, vai lá, se inscreve e ative o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo aí que eu possa estar futuramente postando.
Agradeço a todos por ter assistido até o final e a gente se vê aí nos próximos vídeos, ok? Tchau, tchau!